conseguiram anistia para o grupo que sequestrou o embaixador americano para libertar o José Dirceu. Eles conseguiram anistia para tanta gente, né, para o Prestes, etc. E nesse exato momento nós nos vemos no cenário onde quem nos colocou na posição hoje, os criminosos que foram anistiados, hoje querem nos colocar no banco dos réus. Meus amigos, acaba de surgir mais uma luz de esperança para que a anistia dos injustiçados e condenados pelo STF seja aprovada. A notícia é que o governo Trump vai aplicar punições como nunca visto antes contra os togados envolvidos no julgamento de Bolsonaro, o que não vai deixar saída para Hugo Mota e Davi Alcolumbre. As informações que você vai ver no vídeo a seguir mostram que, apesar das oposições, a anistia vai acontecer. Mas antes de prosseguir, peço a você que deixe o like no vídeo, comente e compartilhe para que mais pessoas de bem se juntem a nós nessa luta. Informações de bastidores, como você bem disse, Márcia, dão conta de que sim, sanções já estão prontas, novas sanções já estão preparadas para atingir em cheio ao Brasil. E aí, quando a gente fala atingir em cheio ao Brasil, existem dois caminhos. O caminho 1, o mais provável, o mais plausível, é de que essas sanções sejam no âmbito da Lei Magnitsky e atinjam aos demais ministros da Suprema Corte brasileira que acompanharam Alexandre de Moraes na decisão de culpar o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, por um possível ataque à democracia do nosso país, a condenação dele a mais de 27 anos de prisão, que, aliás, a gente também acompanhou aqui ao longo da programação da Jovem Pan News. Então, essa é a possibilidade mais plausível, é a possibilidade mais real. Com exceção do ministro Luiz Fux, os demais que acompanharam devem entrar no âmbito da Lei Magnitsky, devem ser atingidos pela Lei Magnitsky, que... E aí é uma informação nova, deve ser reforçada. Como assim reforçada? Aqui nos Estados Unidos se fala que as autoridades brasileiras não levaram essas sanções a sério, que os bancos brasileiros não estão respeitando a Lei Magnitsky e que, por causa disso, ela deve ser apertada pelo governo americano. Deve haver já na próxima semana, além da inclusão desses novos nomes, uma cobrança muito maior, um esforço muito maior por parte do governo americano para que, de fato, a Lei Magnitsky seja colocada em prática aí no Brasil. O que por aqui se diz que não está sendo feito. Falar de anistia, abrir a nossa conversa com a anistia, como eu falei no início, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que já esteve em Brasília na semana retrasada, volta à capital federal hoje para uma série de reuniões. Ele está lá, né, conversando, né, tendo reuniões, conversas para aprovar um projeto de lei da anistia que seja amplo, né, e que, claro, beneficie também Jair Bolsonaro, os aliados dele do tal núcleo crucial que foram condenados nesse julgamento fajuto, todos os condenados do 8 de janeiro, de novo, é uma anistia diferente, é uma anistia para inocentes, né, na maior parte dos casos. No máximo você encontraria ali um ou outro que realmente depredou patrimônio público, mas isso a gente sabe que é uma pena que não é muito grande, mas todos foram condenados por tentativa de golpe de Estado, atentado contra o Estado Democrático de Direito, organização criminosa. Isso não faz o menor sentido, como o Luiz Fux deixou muito claro nas 14 horas em que ele leu o voto, né, nesse julgamento fajuto. Então a gente precisa se conformar com isso. Obviamente o ideal seria, como disse o Luiz Fux nas preliminares ali, ele apresentou 3 preliminares e as 3 indicando que o julgamento é nulo, ele é absolutamente nulo, né? Basta voltar ao que disse o Luiz Fux para entender por quê. Não vai ter anulação, pelo menos neste primeiro momento, porque isso passaria por uma decisão do STF, e o STF está todo, né, empenhado, a grande maioria dele empenhado nessas condenações, e manter essas condenações e levar todo mundo para a cadeia e extirpar essa gente, calar essa gente e tirar os maiores opositores dessa aliança STF-PT. Então a gente se volta inevitavelmente para o projeto de lei da anistia. Hoje também é esperada para essa semana também, né, uma série de reuniões do Valdemar Costa Neto, que ninguém aqui acha que seja uma pessoa maravilhosa e incrível, mas ele vai ter reuniões esta semana com o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, que a gente sabe muito bem também que não é uma pessoa maravilhosa.
mas o Kassab já sinalizou que apoiaria o projeto de lei. A gente só não sabe em que termos, né? Se ele apoia um projeto de lei amplo, geral e restrito, quer dizer, uma anistia ampla, geral e restrita, ou se uma anistia light, como muita gente tem o descaramento de dizer. E para os próximos dias, então, também há conversas marcadas entre o Valdemar Costa Neto e o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, que é o partido do Tarcísio Gomes de Freitas. Apoio garantido ao projeto de lei da anistia já existe do PL, do PP, né, e na verdade do PL e da Federação União Progressista, que é a União Brasil mais o Partido Progressistas. Então, vamos ver no que vai dar. A grande questão que eu trago aqui para a conversa, inicialmente, para o Alan e para o Max, é essa, né? A gente acompanhou o Gilmar Mendes fazendo uma publicação no X logo depois do discurso do Tarcísio de Freitas no 7 de setembro na Avenida Paulista, dizendo que os crimes de ataque à ordem constitucional e contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de anistia. Não vou me repetir aqui, só dizer a vocês que todo mundo que acompanha o programa sempre sabe muito bem que isso não é verdade, é só olhar ali os incisos 43 e 44 do artigo 5º da Constituição, isso é uma grande mentira, e essa mentira foi repetida absurdamente no meio do julgamento do núcleo crucial na semana passada pelo Alexandre de Moraes e pelo Flávio Dino. Então, olhando um cenário em que a gente chega a um acordo do Legislativo para a apresentação de um projeto de lei da anistia ampla, geral e restrita. Ninguém pode aceitar outra. Esse projeto é aprovado e há aquele velho recurso, né? Perdem no Legislativo, corre lá no STF, um PSOL da vida, uma Rede da Vida, um PT, e o STF declara o projeto inconstitucional, não sendo. E aí? Qual deveria ser a reação? A reação deveria ser, obviamente, né, o Davi Alcolumbre, sei lá, um dia acordar, escorregar, e, opa, bater a cabeça, e pá, peraí, é melhor agora a gente agir, né? Ou vamos fechar essa porcaria aqui desse Congresso, já que a gente não decide mais nada, o que a gente decide é derrubado pelo STF, o STF agora faz lei, para que serve o Congresso Nacional? Então, acho que a conversa, fique à vontade, Alan, claro, mas eu acho que o ponto principal é esse. Eu acho que o projeto vai a plenário, eu tenho muita esperança de que o projeto seja aprovado, com uma boa margem, falam em mais de 300 votos na Câmara, mas tem essa barreira que é o STF mentindo descaradamente mais uma vez, fazendo uma interpretação a bel prazer, dizendo que é inconstitucional. E aí qual seria a reação? O Congresso teria que finalmente despertar. Olha, Lacombe, quando eu vejo isso, na hora eu me lembro do próprio cenário anterior, durante e posterior à anistia de 79. Né? Porque o Silvio Frota era general, ele era ministro do Exército, que tinha um Ministério do Exército no governo Geisel, e o Silvio Frota, general, que escreveu um livro chamado Ideais Traídos, ele era contrário à anistia naquela época, vamos usar um termo aqui que não vai ser anacronismo, tá? Ele era contrário a uma anistia geral e restrita. E o que aconteceu com ele? Ele foi retirado por Geisel, abriu o caminho, e aí por isso que eles conseguiram a anistia para o Brizola, a anistia para o que é apresentador hoje da Globo, né, o Gabeira. Eles conseguiram a anistia para o grupo que sequestrou o embaixador americano para libertar o José Dirceu. Eles conseguiram a anistia para tanta gente, né, para o Prestes, etc. E nesse exato momento nós nos vemos no cenário onde quem nos colocou na posição hoje, os criminosos que foram anistiados, hoje querem nos colocar no banco dos réus. Eu falo nos colocar porque o objetivo deles é criminalizar qualquer pessoa, independente de seus atos. Ou seja, é uma obviedade isso, né? A dona Hilda é uma terrorista? A dona Hilda, com a Bíblia debaixo do braço, é uma mulher perigosa? O Bolsonaro, com suas viagens e discursos, é um perigo? Pelo contrário, há apoiadores de direita que, seja por justiça ou não quero fazer o juízo se é justo ou não, há apoiadores de direita que dizem que o Bolsonaro foi até frouxo, ou seja, que ele não foi tão duro quanto deveria.
Ou seja, ele não só não foi um perigo institucional para os revolucionários, como há grupos que reclamam disso. Né? Então, veja como é importante a gente entender da história, entender a história, entender os fatos históricos para avaliarmos o presente. O que está acontecendo nesse exato momento? Os revolucionários que conseguiram a anistia, hoje eles não querem que as pessoas que injustamente estão sendo perseguidas e condenadas tenham a chance de poder retomar o poder por vias democráticas. Isso é que é o mais louco, né? Eles que realmente tomarem armas, porque tá lá, inclusive o Substack da Timeline está de volta, depois da Lei Magnitsky, parece que algumas coisas se mexeram aqui nos Estados Unidos, não lá como deu uma risada ali, mas é verdade, né? Fazer o a gente quê, não né? sabe o porquê, mas o Substack que é uma newsletter, né? Não é a revista tem muito mais coisas, mas a newsletter do Substack que voltou a funcionar depois de um ano, né? Em outubro do ano passado nós iniciamos lá, voltou a funcionar e há um artigo lá, deixa eu até abrir aqui, há um artigo lá que eu fiz questão de publicar. Deixa eu botar aqui, estou digitando aqui, galera. A turma do chat está aqui falando, o Lula já liberou 3 bilhões e 200 milhões de emendas parlamentares para barrar o projeto de lei da anistia. Sim, isso a gente até falou ontem sobre isso no 4x4. É a arma que ele tem, comprar todo mundo, desde o mensalão é assim, né? Uhum. E aí há um texto que está publicado lá no Substack da Timeline, que é eu quero só achar aqui rapidinho, porque vale a pena, é o do Major Mauro Júnior, né, que foi assassinado a coronhadas. Não sei se o brasileiro sabe disso. Não sei se o povo brasileiro está ciente disso. De que quando esses revolucionários eles estavam sequestrando e matando pessoas, ali no Vale do Ribeira, os revolucionários foram então abordados por policiais militares. E o que aconteceu com eles? Aconteceu que eles acabaram conseguindo dar a volta em alguns policiais e comandantes foram presos da polícia. E aí um tenente, que depois, post-mortem, recebeu então as insígnias de capitão, um tenente se entregou como refém para salvar os outros amigos que estavam na linha da hierarquia superiores a ele. É como se eu me entregasse aqui para o Lacombe poder ser libertado. Sabe? O boss, o chefe vai preso e você se entrega como refém. Sabe o que eles fizeram, gente? Eles fizeram um tribunal no meio do mato com esse tenente. Eu não estou conseguindo abrir aqui, se o Pedrão conseguir abrir lá, seria interessante mostrar para o pessoal. Mas é como se... Como não? Eles fizeram um tribunal e nesse tribunal eles julgaram procedente, ou seja, como se fosse um tribunal sério. Não, é procedente, esse cara aqui tem que morrer, pena de morte. Eu consegui aqui agora pegar o texto. E aí eles mataram o cara a coronhadas. Para quem não sabe o que é coronhado, é você pegar a parte da mão ali, onde você segura a arma. É o cabo da arma. O cabo da arma, você pegar... A coronha. A coronha. E bater aquilo na cabeça da pessoa até que ela morra. O crânio do cara foi esmagado a coronhadas, Lacombe. Gente, olha o tipo de gente que hoje está na política. Olha o tipo de gente. Aí a pergunta que não quer calar, né? Estaria, né, Silvio Frota equivocado? Essa gente poderia realmente voltar para o Brasil? Porque hoje eles querem nos proibir. Por exemplo, eles querem proibir que eu volte ao Brasil. Eles querem proibir que o Bolsonaro volte a se candidatar. Eu achei aqui a publicação, vou tentar colocar na tela para mostrar para vocês, mas é importante. Eu gostaria, inclusive, que vocês nos comentários mencionassem. Alan, eu realmente nunca tinha ouvido falar nisso. Eu gostaria que vocês falassem, porque isso é algo chocante que o teu professor de história certamente não falou para você. Ele certamente não mencionou isso para você. Tá aqui, ó. Comunistas são sanguinários. Eu vou colocar aqui na tela rapidinho. Mostrar aqui para vocês
maldade que foi feita contra esse homem. Sanguinários com trema, porque o Alan é contra o acordo ortográfico. Eu não aceito esse acordo ortográfico maldito, não. Então tá aqui. Ó. Você já ouviu falar no Tenente Alberto Mendes Júnior? Ele foi um jovem oficial da Polícia Militar de São Paulo, assassinado em 1970 pela Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Grupo comunista liderado por Carlos Lamarca, que tem uma estátua em São Paulo, em honra a esse assassino. Mendes, que é o tenente que foi preso, na verdade ficou como refém, se entregou como refém para salvar seus homens cercados no Vale do Ribeira. Foi julgado num tribunal revolucionário improvisado e executado com requintes de crueldade, morto a coronhadas, o crânio esmagado e o corpo jogado numa vala. Gente, é essa gente, é essa galera que está dizendo hoje que a dona Hilda não pode ter anistia, que o Bolsonaro não pode ter anistia, que eu não posso ter anistia, que o Daniel Silveira não pode ter anistia. Esse é o tipo de gente. Que o Charlie Kirk não pode falar, não Exato. pode debater. Putz, ainda bem que não mudou câmera nenhuma, caiu aqui o celular que muda as câmeras. Hoje a gente tá voo solo. Sim, voo solo aqui. E aí, Lacombe, Marcos, eu me pergunto, né? O pessoal no chat, eu queria que vocês comentassem se vocês sabiam do assassinato desse homem, se vocês sabiam que ele foi morto a coronhadas, o corpo dele foi jogado numa vala, se vocês sabiam que são essas pessoas que hoje ou fizeram ou apoiaram assim, com fervor, são essas pessoas hoje que estão julgando o Bolsonaro, julgando a dona Hilda, julgando a Débora dos Santos,